Então, eu queria, 18 horas em ponto, agradecer a presença de todos e dizer a alegria que a Academia Nacional de Medicina tem em realizar esta sessão em conjunto com a Academia Brasileira de Reabilitação, presidida pelo acadêmico Hilton Koch. É uma grande honra para nós ter essa sessão que vai homenagear o acadêmico Raimundo Edson Araújo Leitão, não apenas pelo centenário, mas talvez até usando esta feliz data para ressaltar tudo que ele fez e continua a fazer em benefício da medicina e das organizações que defendem a medicina, organizações tão importantes de existir e de serem mantidas. A vida do acadêmico Raimundo Edson Araújo Leitão é um exemplo em todos os aspectos, inclusive nessa atividade acadêmica. Nós temos um programa, então, científico e cultural, elaborado em conjunto pelas duas academias, e a mim cabe, então, dar as boas-vindas a todos, acadêmicos da Academia Nacional de Medicina, acadêmicos da Academia Brasileira de Reabilitação e os ilustres convidados e convidadas que estão aqui entre nós. E eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para saudar os novos membros da Academia Brasileira de Reabilitação, empossados ainda essa semana, uma cerimônia muito bonita que eu tive a oportunidade de assistir e acompanhar. Eu passo a palavra, então, ao nosso co-presidente, acadêmico Hilton Koch, representando a Academia Brasileira de Reabilitação. Hilton. Boa noite a todas e a todos. Meu caro presidente Rubens Belfort, muito obrigado pela honra e pelo prestígio que nos dá em fazer essa sessão conjunta. Na minha gestão, já é a segunda reunião que fazemos juntos e que isso realmente nos glorifica e nos faz estar junto com outros parceiros importantes e amigos muito queridos. É óbvio que hoje, nessa reunião, é para saudar o nosso mais ilustre, mais querido, mais amado, o nosso fundador, Raimundo Edson de Araújo Leitão, que quando eu fui me candidatar a presidente da academia, fui na casa dele, conversei com ele, ele me deu a bênção que eu poderia fazer e eu fui fazendo. Então, eu espero que todas essas homenagens e tudo isso é o presente de aniversário que a academia dá a ele, que ele bem o merece. Eu queria também aproveitar a oportunidade e agradecer ao acadêmico Ricardo Cruz, da academia, secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, que nos honra também em ser nosso membro honorário, que pôde, durante esse período, intermediar as duas questões, as duas academias. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, boa noite e vamos em frente. Muito bom. Então, eu gostaria agora de convidar o acadêmico Ricardo Cruz para falar algumas palavras e apresentar, ela não precisa de apresentação em nenhuma academia, mas de qualquer maneira, apresentar a acadêmica professora Linamara Riso Batistella, que é uma das nossas convidadas. Eu tenho certeza, acadêmico Ricardo Cruz, que a acadêmica Linamara vai ficar muito feliz com a tua apresentação e você mais ainda, por isso a palavra é sua. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior, excelentíssimo presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, professor Hilton Koch, excelentíssimo acadêmico fundador da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, acadêmico Raimundo de Araújo Leitão, nosso homenageado especialíssimo na noite de hoje, excelentíssimo presidente Pietro Novelino, presente por 3 gestões da Academia Nacional de Medicina, estimados confrades da Academia Nacional de Medicina, estimados confrades da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, ilustres convidados, nós estamos muito felizes por essa oportunidade
criada pelas duas academias, numa ideia que foi, na verdade, promovida não só pelos presidentes de ambas as academias, mas também pelo acadêmico Omar da Rosa Santos, que daqui a pouco terá o uso da palavra. E nós, no primeiro bloco, teremos as falas da acadêmica Linamara Riso Batistella, do acadêmico Omar da Rosa Santos, da acadêmica Ana Valéria de Araújo Leitão e do próprio homenageado, o acadêmico, membro fundador da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, o acadêmico Raimundo de Araújo Leitão. E nós gostaríamos de pedir, então, à acadêmica Linamara Riso Batistella, uma das maiores expressões de fisiatria no nosso país, que tem uma intensa atividade também no terreno político, tendo trabalhado e trabalha há muitos anos pela medicina de reabilitação, que nos fale, ainda que o tempo seja relativamente curto, para a sua grande experiência na área, a respeito da importância da fisiatria, por que não dizer da medicina de reabilitação como um todo, e da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. É a acadêmica Linamara Riso Batistella que abre o nosso conclave de hoje. Acadêmica Linamara, muito obrigado por ter comparecido e estar conosco agora. Como falei, Linamara, ele é muito melhor que eu também nisso. Você merece o melhor. Não vai começar. Espero. Vocês estão ouvindo? Não. Não, ela está sem som. Porque eu achei que era só eu, então. Vamos esperar um pouquinho. Linamara, nós não estamos ouvindo você. E agora? Então eu tenho que descontar todos os minutos antecedentes. Quero agradecer a apresentação que o professor Ricardo fez, ele que é sempre tão humano, tão presente nas questões que envolvem as relações, um exemplo de ética e de humanismo que perpassa a todos os conhecimentos, a todas as áreas. Uma grande alegria ser anunciada por ele. Mas quero agradecer ao presidente Rubens Belfort, presidente da Academia Nacional de Medicina, por essa incrível oportunidade para que a gente possa, ao lado do professor Hilton Koch, compartilhar a alegria de termos esta academia saudando o nosso fundador. Uma grande honra, uma grande alegria. Quero cumprimentar a todos os presentes. Eu abraço a todos os confrades acadêmicos, abraçando o Pietro Novellino, que é um amigo de longa data e que eu tenho sempre uma grande alegria em ver, e a todas as nossas acadêmicas, que são poucas ainda e que a gente espera que esta academia esteja de forma absolutamente equitativa representada, abraçando a Marta Imamura, que nos acompanha aqui desde o começo dessa reunião. Falar sobre a importância da medicina física e reabilitação e lembrar a importância que a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação tem no cenário nacional e, por que não dizer, na formação dos nossos especialistas, é um prazer enorme. E eu quero só pontuar alguns aspectos. A gente sempre pensa na Segunda Grande Guerra Mundial como o momento em que se consolidou a necessidade da reabilitação. E é verdade que as guerras que antecederam também trouxeram um grande impacto na funcionalidade, nas questões que envolvem a pessoa humana. Mas a Segunda Grande Guerra, porque os mecanismos de comunicação já eram possíveis, marcou sobremaneira a história da humanidade, trazendo para nós a exata dimensão do significado de guerra e paz, e não como romance, mas como prática da vida, do que significa disseminar e dizimar as pessoas por conta de ideais nem sempre tão justos, nem sempre tão adequados. A guerra nos trouxe alguns ensinamentos, mas não todos. Porque a questão da reabilitação, e antes dela da medicina física, desde os tempos bíblicos, já mostravam que a incapacidade exigia uma abordagem diferente. O que nós chamávamos de deficiência, naquela época, era a incapacidade,
as restrições ao movimento, a dor, a limitação, e que podiam muitas vezes ser minimizadas com estratégias voltadas à medicina física. É interessante observar que muito antes da guerra, se nós pudermos nos ater a alguns minutos da história, nós nos deparamos com o que aconteceu no Império Russo, com a família e a monarquia europeia, por conta de uma doença genética, a hemofilia, uma coagulopatia que transformou a vida do czar e do seu descendente, Alexei, e que, por ser uma doença de difícil entendimento àquela época, transformou o czar, ou levou o czar a um distanciamento muito grande da população, o que deu ao Rasputin a oportunidade de criar as condições favoráveis para que se manifestasse o clamor popular e a derrubada da monarquia. Interessante observar que os determinantes sociais já falavam naquela época. E quando nós olhamos para o que aconteceu anos mais tarde, muitos anos mais tarde, com as doenças virais, como esta que nós estamos vivendo agora, entendemos que foi aí que se colocou para grande parte da humanidade a importância de se observar a saúde e de entender os comprometimentos funcionais. Se as doenças virais apareceram e nos trouxeram um grande conhecimento, foi com as afecções neonatais que nós aprendemos que discriminar, tirar a oportunidade do tratamento, certamente seria condenar a família e a pessoa com deficiência ao ostracismo e à total perda de participação social. Se eu pudesse separar o mundo em dois hemisférios, eu diria que certamente no hemisfério norte, que foi povoado de guerras e ainda nós tivemos o conflito como um dos elementos fundamentais para transformar a reabilitação. Mas se eu tivesse que pensar no mundo como um todo, eu não posso esquecer que foi a pandemia da poliomielite que trouxe verdadeiramente a reabilitação para o seio da saúde, para a cadeia da saúde. E o mais interessante foi observar que as artropatias hemofílicas, ainda falando sobre as doenças genéticas, nem no hemisfério norte, nem no hemisfério sul, elas conseguiram permear o mundo inteiro, graças ao fato de ter nascido dentro de uma família real, graças ao fato de ter entusiasmado os cientistas do mundo inteiro. E se a questão do fator 8 e fator 9 foi descoberto na Argentina, foram os espanhóis que tiveram a missão, por conta dessa proximidade com a Rainha Vitória, de levar o conhecimento sobre hemofilia para o mundo inteiro. E o fizeram de forma democrática. De maneira que a hemofilia foi precocemente tratada, foi muito bem entendida como um agravo à saúde e como uma doença incapacitante. Mas a poliomielite seguiu o seu caminho. E o que nós observamos no crescimento daquelas crianças e mais tarde no envelhecimento foi de que a doença não para de evoluir e que a incapacidade que nós conhecíamos transformou a vida de pessoas e piorou o envelhecimento. Junto com ela, nós encontramos outros agravos, entre eles a doença cerebrovascular. Longe de mim, nesse momento, querer mostrar todas as patologias que permeiam a reabilitação. Mas essas que, pela razão histórica ou pela frequência, merecem destaque, é preciso levar em consideração. Nós estamos falando de um mundo que envelhece. E nesse mundo que envelhece, é preciso entender mais do que a reabilitação como uma proposta da saúde. É preciso entender o prisma biopsicossocial. E é por isso que os acidentes de trabalho, os acidentes de trânsito, mas sobretudo as motos, os motociclistas e os carros, acabaram se constituindo num fator, na gênese de muitas incapacidades. E hoje competem com o próprio AVC. As doenças crônicas de saúde, que até alguns meses atrás eram o nosso principal foco, e nós nos distraíamos pensando que doenças não comunicáveis são aquelas que mereciam toda a nossa atenção, permearam as questões musculoesqueléticas, cerebrovasculares e até as doenças neurosensoriais, o câncer e as doenças imunológicas. Era claro que nós precisávamos entender melhor as doenças não comunicáveis, até porque no envelhecimento, as questões que envolvem as doenças teimam em piorar. E era preciso respeitar o envelhecimento e eliminar as barreiras. E aqui que se colocam as nossas associações, as nossas academias. E parecia que tudo estava muito bem resolvido, quando, repentinamente, nós nos voltamos ao histórico de como começou a reabilitação, os primórdios da reabilitação.
exatamente nesse Rio de Janeiro, nesse mesmo Rio de Janeiro que hoje homenageia o nosso fundador. E mais uma vez, com a proximidade das famílias reais, tanto no Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje o grande Instituto Benjamin Constant, quanto no Imperial Instituto dos Surdos, o atual IMES, em 1850. E quando nós olhamos para o cenário atual, muito menos destaque se dá às questões que envolvem a deficiência visual e a deficiência auditiva do que aquelas que realmente permeiam a deficiência física. É fácil explicar. As instituições de reabilitação tiveram uma forte presença na área da saúde, ao passo que a surdez e a deficiência visual tinham um apoio muito maior dentro da área educacional. Essa é a perspectiva histórica da reabilitação no Brasil, que começa com o Imperial Instituto dos Meninos Cegos e chega aos anos 50 com a poliomielite. Essa figura, uma figura que sempre me acompanha, é de uma menina chamada Anésia, que foi paciente do Hospital das Clínicas nos anos 50. E que, por conta desta figura, que hoje está dentro do site da OMS, se configurou o primeiro protocolo de colaboração internacional para trazer o que seria o Instituto Brasileiro de Reabilitação dos Deficientes do Hospital das Clínicas. Ao mesmo tempo, inúmeros centros surgiram, sempre prioritariamente voltados e destinados às pessoas com deficiências físicas incapacitantes, pela frequência, mas sobretudo pela aparência. Ao invés de discriminar, vamos acolher. Ao invés de fingir que não existe, vamos tratar. E esse é o recado que a sociedade brasileira nos dá. É o momento de entender que é preciso acolher, conhecer para resolver. Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, nascida em 1954, com o patrocínio do nosso fundador, o professor Araújo Leitão. E mais tarde, a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, essa então numa outra perspectiva e com a força de um conhecedor das mazelas e do sofrimento da pessoa humana. O professor Araújo Leitão, quando fundou a academia, ele entendia que era preciso pensar na pessoa, no doente e não na doença, na pessoa e não na incapacidade, na pessoa com a sua família, com o seu núcleo social. E assim nasce uma academia que permeia todas as especialidades, olhando sempre para a questão da incapacidade. Mas a gente não pode falar da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação esquecendo a importância dos nossos centros de reabilitação profissional. Era o momento da Revolução Industrial. Era preciso acolher o trabalhador com deficiência, e isso foi feito com bastante conhecimento, bastante técnica e bastante estratégia durante alguns anos, até que o afastamento da política, das necessidades da pessoa humana, teima em terminar aquilo que deveria continuar funcionando. Mas, ao mesmo tempo, muitos centros, e nós temos que lembrar alguns que fizeram grande diferença na vida de muitas pessoas, como é o caso da BBR, como é o caso da Rede Sara, a rede da ACD, a Pestalozzi, e um sem número de outros centros menores e menos expressivos, mas que cumpriram a sua necessidade local. Cada um desses centros mereceria o nosso aplauso, mas em todos estes centros, onde convivemos e aprendemos a ver, nós encontramos a força e a figura do professor Araújo Leitão. São Paulo se coloca numa perspectiva absolutamente contemporânea, que é trabalhar em capacidade e funcionalidade, e decide, com recursos do Tesouro do Estado, criar a maior rede de reabilitação dentro desse país, totalmente voltada para o Estado de São Paulo, com recursos especializados e olhando para uma história que começou lá atrás, com a jovem criança Anésia, e que foi motivo de um protocolo internacional que trouxe a experiência de muitos especialistas, e todos esses especialistas que deixaram aqui o conhecimento mereciam ser respeitados, como estamos fazendo hoje, respeitando o conhecimento, a força e a consistência do pensamento e dos ensinamentos de Araújo Leitão, que foi também o detentor dos primeiros livros de reabilitação, onde todos nós aprendemos. Se nós olhássemos para a perspectiva da legislação e da construção dos direitos, nós temos uma série de legislações que dão o suporte às pessoas com deficiência, mas não são suficientes.
A lei só é boa quando ela é conhecida, a lei só é boa quando ela é praticada. Se nós olharmos para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Magna dos Direitos Humanos, nós conseguimos entender quão distante ela está verdadeiramente da população. É igual com outras legislações, mas talvez uma delas mereça um destaque muito grande, que é a Constituição brasileira, é a Constituição Cidadã, que já tratou no escopo dos seus artigos a importância da reabilitação e a importância dos direitos das pessoas com deficiência. Certamente, Afonso Arinos também recebeu as influências desta nobre academia e soube aproveitar o conhecimento, transformando isso em mais um direito das pessoas mais vulneráveis. Depois disso, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, uma convenção que discorre com muita grandeza sobre cada uma das áreas da cidadania e aonde a pessoa com deficiência como deve se colocar, mas que não substitui a importância da nossa convenção. É um documento internacional, o primeiro do país, que é incorporado como lei constitucional. Nenhum documento internacional tem o status de emenda à Constituição, apenas a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E, por último, o Relatório Mundial sobre Deficiência, que mostra com clareza que o que São Paulo, que Brasil fez, iluminado por Araújo Leitão, cumpriu as suas metas e trouxe o desenvolvimento para dentro desta área que é uma área de vulnerabilidade máxima. É uma área que atinge não apenas a pessoa com deficiência, mas toda a sua família. E, por último, a Lei de Mara Gabrilli, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que transforma aquilo que a Constituição e a Convenção nos diz em lei ordinária. Quais serão os grandes desafios do futuro? Se nós olharmos para trás e nos depararmos com o que sucedeu com a pandemia da poliomielite, não será difícil entender o que vai suceder ou qual é o presente e qual será o futuro da afecção do coronavírus. 700 mil casos que precisam ser acompanhados. Mas com o Zika vírus nós já tínhamos aprendido o quanto as doenças virais são traiçoeiras e se colocam no longo prazo, construindo mais incapacidade. Aprendemos com o professor Araújo Leitão que não se abandona o paciente. O paciente da reabilitação é um paciente para a vida eterna, porque as mudanças que o corpo pede exigem novas abordagens, novas intervenções. O mundo moderno nos deu a dor como presente, porque usamos mal a estrutura do corpo. E, fundamentalmente, temos o AVC, que continua disputando a pole position quando nós falamos em reabilitação. O que será que isso significa quando nós olhamos para o relatório mundial dos anos, o maior estudo epidemiológico, e vemos o estudo de anos vividos com incapacidade, do ponto de vista do Brasil e do mundo, as doenças cerebrovasculares, os acidentes de trânsito, os acidentes de transporte, são aqueles que causam a maior incapacidade, a maior perda do ponto de vista de competitividade da economia. Portanto, a reabilitação tem uma perspectiva futura para garantir a competitividade e o desenvolvimento. E não vai se ater às estratégias que hoje existem. Nós vamos trabalhar com robótica e neuromodulação. Certamente haverão estratégias de muita tecnologia que farão com que as recomendações da ONU e da OMS para que todos os sistemas de saúde integrem os serviços de reabilitação, garantam disponibilidade de uma força multidisciplinar, garantam que os serviços de reabilitação estejam disponíveis tanto nas comunidades quanto nos hospitais, que os hospitais incluam unidades especializadas de reabilitação, que recursos financeiros sejam alocados aos serviços de reabilitação para implementar e respaldar as recomendações mundiais, e que os serviços de reabilitação estejam cobertos por seguros pela saúde suplementar ou pela saúde pública. Ao olhar este cenário, nós nos deparamos com aquilo que o nosso fundador já nos dizia no início da nossa trajetória. Vocês estão todos ouvindo ou não? Infelizmente não, Linamara. Eu estou. Eu também. Não ouço. Também não ouço. Está sem som.
Eu estou ouvindo. Talvez o som de cada um, mas o que o nosso fundador nos traz como mensagem é muito lindo, porque ele diz que a reabilitação, o tratamento do paciente já termina quando nós o devolvemos para a sociedade. É o que nós aprendemos com ele. O hospital salva vidas, mas quem devolve o paciente para a sociedade é a reabilitação. E nesse momento onde doenças cerebrovasculares são presentes, onde as questões que envolvem os acidentes de trânsito e a violência interpessoal e são elementos tão presentes na nossa vida, recuperar essa informação e poder entender a mensagem do nosso fundador, que começou há tantos anos e que trouxe para nós essa experiência, é um deleite para o nosso espírito, é uma alegria para a nossa cabeça, é uma alegria para o nosso mindset. É entender que a luta dele se materializa agora na cabeça de todos nós. A luta do professor Araújo Leitão, que começou com os 70 fundadores, que hoje tem 69 membros titulares, mais 15 ou 17 beneméritos, um membro internacional. São todas as pessoas, cada um desses nomes, foram rigorosamente trazidos para uma missão que hoje inspira a sociedade. Então, quando nós olhamos para o professor Araújo Leitão, nós só podemos dizer uma palavra, que tudo aquilo que ele esperou da academia, nessa expressão do espírito holístico, que trata, cura ou atenua a doença e reabilita o paciente, é a nossa missão. E o que nós temos que dizer a ele em cada dia, e esperamos estar aqui comemorando os 110, 120 ou 130, é muito obrigada. Parabéns, professor. Muitíssimo obrigado, professora Linamara. Sem dúvida nenhuma, se fosse outro ambiente, estaríamos ouvindo muitas palmas até agora, professora Linamara. Acadêmica Linamara, muitíssimo obrigado por essa apresentação tão rica, tão sincera, tão emotiva e tão importante. Eu queria, dentro do programa agora, passar a palavra a um acadêmico muito especial, acadêmico de muitas academias, acadêmico de muitos anos e acadêmico principalmente de muitos amigos, que é o acadêmico Omar da Rosa Santos. O acadêmico Omar da Rosa Santos, desde o ano passado, planejava esta sessão. E só comigo foram mais de 10 vezes que ele dizia, não podemos esquecer, não podemos esquecer. Então chegou o grande dia e ninguém melhor que o acadêmico Omar da Rosa Santos para prestar essa homenagem ao acadêmico Raimundo Edson Araújo Leitão. Omar, muito obrigado por tudo que você faz por essa e por todas as academias. A palavra é sua. Nesta sessão conjunta centenária, permitam que eu me dirija ao anfitrião, presidente Rubem Belfort, da Academia Nacional de Medicina, e ao senhor presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, acadêmico Hilton Cor, às senhoras e senhores acadêmicos, ao acadêmico Raimundo Araújo Leitão e sua excelentíssima família e senhores convidados. O nome Raimundo, na raiz teutônica, é aquele que protege com os seus conselhos. E o nome Edson é o filho de Edward, é o guardião dos bens e das riquezas. Senhores, mais de uma vez tenho verificado a existência destes fios intangíveis da sapiência, aqueles que compõem e recompõem os destinos dos homens. São eles como sopros do Criador a embalar as relações humanas. Senhor acadêmico Araújo Leitão, nestas 3 décadas a que convivo nestes 2 sodalícios, esta é, com efeito, a segunda vez que me vejo enredado na incumbência de saudar um centenário.
Corri o ano de 2004 e fui encarregado de colaborar nos festejos do centenário natalício do saudoso acadêmico Fioravante de Piero. Novamente, estou agora incumbido de aclamar o de Vossa Excelência. 2 datas memoráveis votadas nas comemorações centenárias que perenizam os caminhos trilhados na bem-aventurança desde a sua busca até a sua conquista. O que devemos fazer é examinar se Raimundo Edson de Araújo Leitão é ou não um homem feliz. Há alguns anos, dizia eu, é meu filho que me prorroga nesta casa, que se te falta algo, ou que se sentes fracos, porém, cogita, pensa, descobre em ti a alma esquecida. E adiante, contigo e com todo mundo, é rápido e venha o alento. Livra-te do mal e lança a amargura ao vento. Conserva teu livre-arbítrio e sobrevive em paz. Desfruta na tua sina a beleza da piedade. Vai, por ti hás de caminhar só porque és capaz. Portanto, puer, alcançarás a felicidade. Parece que eu estava, sem o saber, a repetir a súmula das veredas navegadas na longa vida pelo acadêmico Araújo Leitão. O guardião da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, aquele que protege com seus conselhos, é natural de Camocim, no Ceará, e veio para o Rio de Janeiro, onde graduou-se na Faculdade da Praia Vermelha, na turma de 1950. Desde estudante, associou-se ao professor Carlos Chagas Filho, na cadeira de Biofísica. Na Santa Casa, com Valdemar Bianchi, iniciou na Medicina Física e Reabilitação. Uma princesa chamada Sleida foi a sua consorte e que lhe foi dando 3 presentes. Primeiro Ana Clara, depois Jutigardes e, enfim, Ana Valéria. Foi no Instituto de Neurologia de Olinda Couto, com o professor Deolindo Couto, na UFRJ, que estabeleceu ele o seu porto seguro. Ali trabalhou incessantemente, ultrapassando os óbices que sempre se aformoseiam na estrada dos pioneiros. Na Feira do Médico, tornou-se coordenador do Departamento Nacional da Reabilitação Profissional do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Na vertente docente, veio aposentar-se como professor adjunto no mesmo instituto e também ali exerceu a titularidade da disciplina de Medicina Física e Reabilitação do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas por decênios. Naquele ambiente acadêmico por excelência, foi capaz de caminhar por si e de extrair da sua alma esquecida as forças que lhe permitiram erguer o castelo acadêmico que hoje celebra o seu centenário, e tem sido robusto para oferecer à profissão hipocrática as centenas de dedicados praticantes na medicina de reabilitação. Por 2 vezes conquistou o livre docência, em 1962, na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, em 1978, na UFRJ, onde foi guindado à coordenadoria do mestrado em Medicina Física e Reabilitação. Da sua pena e com a colaboração da filha Ana Valéria, fluíram 7 edições do clássico livro-texto Elemento de Medicina Física, já vertido em braille. Na vida societária, vale destacar a sua presença perseverante. Já em 1954, participava da fundação da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Em 1972, na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, no dia 26 de janeiro, atuava decisivamente, junto com Odir Mendes e com Hilton Batista, na fundação da Academia, da qual
foi eleito o seu primeiro presidente. Na época, estava o governo estimulando a reabilitação profissional. Em 18 de agosto, o ministro Júlio Barata, da Previdência e Assistência Social, compareceu à sede desta Academia Nacional de Medicina e, junto com o presidente José Leme Lopes, instalaram efetivamente a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Por si, Araújo Leitão caminhava, porque ele era capaz. Senhores, a atividade médica que trata da recuperação da saúde tem sido denominada inicialmente medicina física e reabilitação. Quem sabe agiu corretamente o Conselho Federal de Medicina quando cunhou para o conjunto terapêutico o nome fisiatria, significando que o médico iatros aplicava os meios físicos no tratamento. Na realidade, a denominação medicina de reabilitação parece ser a melhor, vez que bem mais do que os meios físicos vêm sendo cumulativamente empregados. Na verdade, a denominação fisiatria vem sendo usada nas condições mórbidas nas quais o médico, o iatros, assume a completa responsabilidade, chegando a substituir o paciente fisicamente incapacitado. Só algumas especialidades médicas conferem ao médico, ao iatros, tamanha incumbência. A pediatria, quando o paciente é imaturo para tomar qualquer decisão. A geriatria, que quando substitui o médico, substitui o velho, cujos sensórios, cujos intelectos estão construídos na idade provecta. A psiquiatria, quando a enfermidade invade a capacidade de deliberação. Desde os aforismos hipocráticos, a promoção da saúde, depois a prevenção das enfermidades, depois a assistência. Já não bastavam a prevenção, o acesso às moléstias, nem os sucessivos novos métodos na ciranda assistencial, clínica e cirúrgica, quando foi criada a reabilitação. Na década dos 60, o governo lançava vistas sobre a reabilitação profissional. Há 48 anos, teve vez a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, e lá estava Araújo Leitão, o precursor, seu primeiro presidente. A reabilitação circunscrita de início às ações físicas, principalmente nas doenças neurológicas, ortopédicas, reumáticas, foi se ampliando na aplicação aos males de virtualmente todos os sistemas e aparelhos, desde a simples prescrição de óculos até a transplantação dos órgãos e a utilização de fármacos em situações e de ações específicas. O acadêmico Raimundo Edson vem, por esse quase cinquentenário, convivendo no amadurecimento da sua cidadela, da qual tornou-se o presidente perpétuo por aclamação dos seus pares. Tem sido assim que, mesmo sem haver agido com expectativas definidas, pôde perceber que a pequena cabana que estabelecera transformou-se numa fortaleza soberba. Foi assim, caros amigos, que ele se tornou feliz. Felicidade é algo que o homem deseja sem ter em mente, sem ter em vista o que quer que seja. Ela é felicidade por si mesma. Não há a necessidade de justificar o seu valor nem a sua utilidade. Trata-se de bem soberano, de contentamento pleno, capaz de aplacar o desejo. Para alcançá-la, convém fazer do homem senhor dos seus prazeres, o que lhe garante o desfrute puro e pleno dos mesmos. Tal vigor assegura a moderação das aspirações de modo a torná-lo independente. Eis o papel da temperança. Quem fala da felicidade costuma ter os olhos tristes, diz Comte Sponville, no seu livro Uma Educação para a Filosofia. Quem se dirigiu para a felicidade não pensa nela. Mas o saber viver real vale-se das probidades cardeais
que constituem uma orquestra cujo regente é a prudência. Essa que rege o comedimento, já que providere tanto quer dizer prever quanto prover. A ventura é o propósito supremo de algo que falta. Schopenhauer, no seu livro O Mundo, com vontade de irrepresentação, define que desejar pressupõe carência. No entanto, satisfazer a aspiração ainda não se trata da felicidade. Esta não o exige na presunção do sabichão, nem no sorriso prazeteiro do fariseu. A felicidade esquiva o homem das angústias, da inquietude e do tédio pelo agrado alcançado. Tanto Aristóteles quanto Epicuro, mais tarde Montaigne, Spinoza, indicam que o caminho para ela é nem ter, nem ser, simplesmente fazer. Exatamente aquilo que Raimundo tem sempre realizado na vida. O bom êxito, a aventura, a felicidade se constrói, libertando-se da carência e também da recusa, pelo prazer de agir na direção do amor desinteressado, sem ambição, da pureza. É pela grandeza de alma que surge a vontade de assistir ao outro, estabelecendo vínculos de amizade. Trata-se da generosidade que encerra tanto solidariedade, para além de qualquer interesse, quanto magnanimidade, opostos, respectivamente, à solidariedade ao egoísmo e a magnanimidade à sovinice. Foi desta maneira que nosso homenageado se foi adiantando para e passo e duradouramente, mais do que laborar na busca, chegando à conquista da felicidade, que surgiu espontaneamente, quando menos se esperava. O acadêmico Araújo Leitão, pela dedicação que tem oferecido, vida fora, às incumbências, sempre tratou de superar os desejos, de preencher as aspirações, de vencer os obstáculos, de fazer dos propósitos e esperanças alcançando-as uma a uma, trotando no rumo do vergel do contentamento, fazendo o que fazia, sendo o que era, transformando-se naquilo em que se constituía, alcançando o que surgia, cavalgando nas incertezas. Indo assim, daquele que buscava para aquele que se tornava o proprietário da serenidade, dono da felicidade. E a sua arma, a firmeza de alma, a ação diante dos obstáculos, de modo inabalável para testar as fadigas e os trabalhos. Isto aí se chama coragem, meus amigos. Pois esta coragem liga-se mais à vontade do que às expectativas. Como verdadeiro sábio, Leitão tem se movido daquele que superou desejos e esperanças no legítimo cavaleiro da felicidade, sem abater-se nos arrebites da vida, consumando-se no domador das esperanças, pelas vitórias sobre as expectativas que na sua vontade dirigiu. Na verdade, agindo sem esperanças. E isto se chama, meus amigos, virtude. Se a felicidade não é virtude, ambas constituem a liberdade, naquilo em que se assemelham. Daí a simplicidade, que lhe é inerente, o oposto da pretensão, a desculpa dos defeitos da velocidade, da sinceridade na retidão. A virtude do homem é acisado e a sabedoria do excelso. O centenário é, pois, o tempo apropriado para aplacar desejos, superar esperanças, divisar a quietude, patinar na sabedoria, praticar a equidade e apropriar-se da felicidade. Contudo, mesmo este centenário venturoso não é ainda um estado absoluto. No caso, trata-se mais do que aquelas felicidades que satisfaz ao comum dos homens. Araújo Leitão, no entanto, é homem ungido daquilo que marca a felicidade do sábio, algo que se aproxima da bem-aventurança e da beatitude. Trata-se da alegria real, do regozijo insuperável que marca a amizade.
maior dos bens que a sabedoria provê. É o apanágio do homem livre, que é humilde e que é grato. A humildade, que reconhece sua limitação e gera no cidadão manso e singelo um estado de alma virtuoso, quase escravo do purificado que vive na campina, que transpõe limites de qualquer pretensão, que reverbera a alegria de um segundo prazer que prolonga o bem alcançado na capacidade de retribuir, isto é, na gratidão. Raimundo Edson de Araújo Leitão é esse homem que ostenta a abertura do coração, capaz de amar a verdade mais do que a si próprio. Desfruta aquele grau de benevolência que se une à generosidade, até caracteriza a bondade, quase a caridade. Isto, meus amigos, se chama doçura. Raimundo Edson de Araújo Leitão é um homem feliz. Amém. Muito obrigado, acadêmico Omar da Rosa Santos, segundo vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, orador da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, pela sua fala em homenagem ao acadêmico Raimundo de Araújo Leitão. Ana Valéria Neves de Araújo Leitão ocupa a cadeira de número 1 da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Será a nossa próxima relatora e quem vai apresentá-la é o presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, Hilton Koch. Hilton. Hilton, você está sem som. Tinha caído meu som. Eu queria chamar a acadêmica Ana Valéria de Araújo Leitão, que, por ter o mesmo sobrenome, é filha do nosso homenageado de hoje e falará, então, para nós durante algum tempo aqui. Ana Valéria. Bom, meus cumprimentos ao presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, professor Dr. Hilton Koch, meus cumprimentos ao presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort, meus cumprimentos aos confrades, senhores e senhoras. A emoção é grande. Hoje a emoção realmente é muito grande. Em nome da minha família, eu agradeço as homenagens por ocasião do centenário do professor Araújo Leitão, meu pai. E eu gostaria de, rapidamente, dividir com vocês uma breve história da vida do meu pai, que provavelmente muitos de vocês desconhecem. O futuro fisiatra surgiu, na verdade, aos 8 anos de idade, quando ele percebeu as dificuldades que seu irmão mais novo, com paralisia cerebral, apresentava para se relacionar com as outras crianças, quando ia brincar, quando ia se relacionar. E ele passou a ajudá-lo na confecção de brinquedos e na adaptação de brinquedos, carrinhos de madeira com rolimã e outros artefatos, para que ele viesse a poder brincar normalmente com as outras crianças. E, além disso, ele fazia também com que minha avó entendesse e ensinando a minha avó como poderia fazer para que ele ficasse inserido e no contexto das outras crianças, dos outros irmãos e participasse ativamente também com as outras crianças e assim pudesse cuidá-lo da melhor forma possível. Bom, isso com certeza foi um fato marcante na vida do meu pai. Isso ele levou para o resto da vida dele, com certeza. E isso eu queria dividir com vocês. E mais uma vez, eu agradeço as inúmeras homenagens de várias partes do mundo que vêm sendo feitas pelo centenário dele.
de todos os amigos, de todos os parentes, de todos os ex-alunos que meu pai tem e que tem feito essas manifestações, e especialmente aos nossos companheiros de luta pelo desenvolvimento da medicina de reabilitação. É só isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado, acadêmica Ana Valéria. Parabéns por esse pai que você tem e extensivo a toda a sua família, em nome de todos os confrades, não só da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, mas da Academia Nacional de Medicina. Eu pediria a Roberta, nossa secretária, que colocasse no ar o vídeo que foi encaminhado pelo professor Raimundo Leitão para ser visto por vocês nesse momento. Roberta, vamos tentar colocar o vídeo no ar. É um momento agradável esse de proferir algumas palavras sobre dois personagens importantes da atualidade brasileira. O primeiro, naturalmente, da atualidade brasileira dentro do âmbito da medicina nacional. A Academia Nacional de Medicina, fundada há 200 anos, a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, fundada há 40 anos, há cerca de 40 anos. A Academia de Medicina Nacional de Medicina tem hoje como presidente o professor Rubem Belchior, que é uma figura importante da medicina brasileira. E vem ocupando o cargo de presidente da academia. Eu queria encerrar minhas palavras emocionadas, o meu prazer de ver a Academia de Medicina de Reabilitação num momento de grande dinamismo, levado a cabo pelo acadêmico professor Dr. Wilton Pó. Muito obrigado a todos pela atenção. Muitíssimo obrigado, professor, pelas palavras. E nós temos a agradecer muito também pela oportunidade de rapidamente ter lembrado algumas das suas incríveis e maravilhosas atividades em benefício de tanta gente. Eu passo a palavra novamente ao secretário Ricardo Cruz. Muito obrigado, presidente Belfort. Eu gostaria, nesse momento, de perguntar à acadêmica Ana Valéria se o presidente Raimundo Araújo Leitão gostaria de falar algumas palavras nesse momento para nós ou não. Poderia consultá-lo? Se você quis falar alguma coisa agora ou não. Se você já falou no vídeo. Agradeço muito o convite, esse convite precioso da Academia Nacional de Medicina. Mas eu prefiro deixar isso para outra oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu agora vou passar a palavra novamente ao presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior, e ao presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, Wilton Koch, para que no segundo bloco da nossa sessão de hoje eles possam estar moderando a abertura da palavra dos demais acadêmicos que aqui estão, para que possam fazer uso da mesma. Belfort e Koch, por favor, vamos coordenar esse debate. Obrigado. Por favor, então, as pessoas que queiram falar, levantem a mão, ou a mão eletrônica ou a mão anatômica. O presidente Pietro Novellino, por favor, com a mão anatômica levantada. Senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, queridíssimo e competente Rubem Belfort Júnior, presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação,
meu amigo Hilton Koch, queridíssimo, homenageado com muita justiça por esses anos todos, meu querido Araújo Leitão. E aproveito também para cumprimentar sua filha, a doutora Valéria, porque diz um ditado em Minas que quem beija meus filhos adoça minha boca. Eu queria, nesse momento, dizer que conheci o acadêmico e professor Araújo Leitão no Instituto de Neurologia Deolindo Couto. Naquela época, eu, estudante, era responsável pelo Museu de Anatomia e pude observar o carinho e a deferência que o professor Deolindo Couto, que não era para qualquer pessoa, o professor Novis pode confirmar isso, o carinho e a amizade que ele tinha para com o nosso homenageado de hoje. Fazer 100 anos é realmente, numa trajetória luminosa, né? É um privilégio que poucos têm. Mas não tenha dúvida, minha cara Valéria, daqui 20 anos nós vamos comemorar os 120 anos do acadêmico Araújo Leitão. E eu quero também dizer que a Valéria é o anjo da guarda do professor Araújo Leitão. Eu sou testemunha disso, embora não há muito tempo tenha a honra de ser honorário da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, mas sempre frequentei as sessões e a nossa queridíssima, bela e competente Valéria, sempre ao lado do seu querido pai. Senhor presidente, professor Rubem Belfort, senhor presidente Hilton Koch, permita-me também fazer um comentário sobre a apresentação da professora Lina Mara Batistella, que evidentemente é uma amiga de muitos anos. E, naturalmente, ela sendo de origem italiana, não poderia ser de outra forma. E quando ela apresenta qualquer tema, com sua competência, ela ilumina o auditório. E, para terminar, Valéria, e sem querer fazer elogio de corpo presente, eu faço também uma referência especial ao acadêmico Omar da Rosa Santos, que, num discurso primoroso. E, para terminar, espero que o acadêmico presidente Hilton Koch continue fazendo administração com brilhantismo que vem fazendo e, evidentemente, sempre a Valéria ao lado e o nosso querido Araújo Leitão para inspirar a nossa querida Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Muito obrigado. Presidente Hilton Koch, por favor, fique à vontade se quiser. Não, eu estava querendo saber se alguns dos nossos acadêmicos e acadêmicas, algum gostaria de usar da palavra. Sérgio Novis está com a mão levantada, Hilton. Então, Sérgio Novis. Sérgio. Sérgio Novis, membro emérito de ambas as academias. Eu queria também comunicar que o nosso presidente Jorge Alberto Costa e Silva está assistindo também, de Lisboa, eu acho, ou talvez na França. O presidente Jorge Alberto, a gente nunca sabe exatamente em que continente está. Acadêmico Sérgio Novis. Senhores presidentes, Rubens Belfort e Hilton Koch, eu queria confessar que me sinto um homem privilegiado.
porque assistir essa sessão e dela participar me vem à memória toda uma vida ao lado de Araújo Leitão, aprendendo, vendo a medicina da forma como ela deve ser praticada e tudo isso no Instituto de Neurologia de meu mestre, Durindo Couto. Araújo Leitão foi o primeiro que me demonstrou a importância da reunião de equipe multiprofissional para discutir um caso que esteja sendo atendido. Saímos de lá mais seguros para cuidar daquele paciente e enriquecidos pelas várias informações que recebíamos dos vários profissionais que estavam no programa de reabilitação daquele paciente. Além disso, eu quero agradecer ao professor Araújo Leitão um favor pessoal que ele me fez. Eu tenho 80 anos e achava, o que é normal aos 80 anos, que me faltavam poucos anos de vida. Iniciava, inclusive, a minha preparação para este dia. De repente, vem meu mestre Araújo Leitão. Não, senhor. A vida pode chegar aos 100 e passar dela. Isso me deu um sentimento de alegria, de euforia, até eu diria, porque ele é a demonstração viva da longevidade. Então, e da longevidade com lucidez, que é uma coisa privilégio. Então, este é um momento de festa para as duas academias. Eu tenho o prazer de ser confrade dele, tanto numa quanto noutra. E ele foi também um desbravador da medicina física e de reabilitação. Grande fisiatra. Formou várias pessoas para o exercício dessa especialidade. Além disso, era um convívio extremamente agradável. O gabinete do professor Leitão no Instituto de Neurologia costumava reunir no final da manhã várias pessoas, entre as quais eu me incluía, para bater um papinho com o professor Leitão. Ele sempre tinha fatos curiosos para contar, ele falava sobre a medicina de reabilitação, de maneira que, meu caro Araújo Leitão, muito obrigado por você fazer 100 anos. Isso é para todos nós uma lição. Você combateu o bom combate. E por que você está fazendo 100 anos? Pela inteligência do Criador. Porque, com toda sinceridade, Araújo Leitão, no céu, não muda muito. Porque há de ter pessoas desta qualidade lá. Mas, permanecendo do mundo, ele muda este mundo. Ele melhora a nossa estatística. Porque ele vai para o lado do melhor. E nós temos, infelizmente, uma quantidade de muitos que migram para o pior. Então, Deus, na sua sabedoria, disse, não, o Leitão fica lá. Um dia, quando ele estiver cansado, a gente pensa em trazê-lo para cá. E aí vai se ver muito anjo sendo reabilitado. Que há de ter um ou outro lá com a sua asa meia quebradinha e tal, de maneira que o Araújo Leitão terá muito trabalho lá também. Mas que esse dia demore muito. E obrigado. Aos octogenários, você apresentou essa janela de esperança. Então, me aguarde, que eu pretendo ser seu companheiro no centenário. Parabéns, Araújo, por existir. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Eu acho que, além da brilhante manifestação, também, de certa maneira, serve como introdução agora ao acadêmico Aníbal Gil Lopes,
porque, afinal de contas, falou de Deus, falou do paraíso, e eu acho que encaixa bem com o acadêmico Gil Lopes, que já havia pedido a palavra, já havia levantado a sua mãozinha digital. Aníbal, por favor. Meus excelentíssimos senhores presidentes, tanto da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Belfort, como da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, acadêmico Hilton. E, sem dúvida, o nosso grande acadêmico homenageado, professor Araújo Leitão. Muitas dessas nossas cerimônias e homenagens, elas recordam frequentemente a trajetória profissional, o sucesso profissional. Mas há um pequeno poema da Cecília Meirelles, que são as três meninas, não é? A mais bonita, a mais inteligente e aquela que todo dia dizia bom dia. Ou seja, aquelas coisas que realmente perduram de nossas vidas e que o professor Leitão soube fazer foi a gentileza. Porque no entardecer de nossas vidas, há uma única coisa que acaba importando. É o quanto amamos, o quanto somos amados, o quanto somos capazes de amar, o quanto somos queridos. E esta cerimônia, ela vai muito além de uma carreira extraordinária. Ela é uma cerimônia que só reúne pessoas porque essas pessoas o amam, porque o acadêmico, presidente fundador Araújo Leitão, ao longo de sua vida, manifestou tanta gentileza, tanto carinho, tanto amor, que ele reuniu inúmeros amigos. E raramente alguém chega aos 100 anos com tantos amigos. Não é? É uma verdade. E aquilo que o senhor tem, professor, de mais, eu diria, de mais precioso é a sua capacidade de amar e ser gentil, que é muito maior do que tudo que o senhor fez. Porque se não fosse essa capacidade de amar e servir, o senhor não teria feito nada. Eu digo isso com muita simplicidade, não preparei nada, não é? Mas com todo o carinho que eu tenho pelo senhor, que conheço há tantos anos, nunca trabalhei ao seu lado, até por minha atividade ser de uma outra área, mas a sua gentileza, o seu carinho sempre me tocou. Não só o seu, mas da sua esposa, a Sleida, que eu conheci bastante, não é? É uma pessoa adorável, e uma pessoa tão adorável como o professor Leitão só poderia ter encontrado outra pessoa tão adorável como a Sleida, que certamente está conosco celebrando essa grande lembrança. Os seus filhos, de modo muito particular, a Ana Valéria, não é? Que também herdou do pai não só as habilidades médicas, como a capacidade de ser gentil, doce, delicada, como seu pai o é. Parabéns. Parabéns ao professor, parabéns à Ana Valéria, parabéns aos seus amigos que souberam, não é? Estar consigo e amá-lo também. Obrigado. Obrigado. Eu tenho a impressão que agora eu passo Temos dois acadêmicos, uma acadêmica que chama-se Vera Lúcia Gil Lopes, que gostaria de usar a palavra. Vera Lúcia. Está sem som. Cadê a Vera Lúcia? Estou aqui. Você me escutam? Boa noite, professor Rubens, professor Hilton. Boa noite aos acadêmicos. Gostaria de parabenizar o professor Leitão, e não só pelos 100 anos, mas por toda a vida construída, quer seja na amizade, quer seja no tratamento de pacientes, quer seja na reunião de tantas pessoas aqui e de tanto conhecimento que vai passar por gerações na questão da reabilitação. Eu sou das mais novas na academia e já sinto não só o carinho, mas também a oportunidade de compartilhar e aprender com os colegas na visão multiprofissional e interdisciplinar
proposta pela academia. É um prazer poder fazer parte dessa sessão de hoje e expressar todo o meu carinho, minha gratidão por toda essa oportunidade que eu recebi e todos nós recebemos. Boa noite. Boa noite, Bruna. Beijo. Obrigado. O acadêmico e ex-presidente Mauro Pena também gostaria de usar a palavra. Mauro? Pronto. Eu quero dizer que sinto-me emocionado nesse momento em que posso aqui estar aplaudindo todos aqueles que aqui vieram fazer esta linda homenagem ao professor Araújo Leitão. Conheci Araújo Leitão em 65 ou 66, por ter acompanhado sempre Odir Mendes Pereira e Valdemar Bianchi. Com ele estive bastante próximo em diversas ocasiões, seja na reabilitação profissional durante anos, nas diretorias da Sociedade de Medicina Física do Rio de Janeiro, na Brasileira de Medicina Física, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no mestrado em Medicina Física e Reabilitação, e também na coordenação do curso de Medicina Física e Reabilitação da Fundação Carlos Chagas. Essas foram apenas alguns dos momentos que eu estive ao lado de Araújo Leitão, antes de, com ele, começar a participar da nossa Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, onde, por diversas vezes, tive o prazer de ser convidado e com ele participar de diretorias, até a última de nossas diretorias. Eu sinto-me emocionado, vejo com muita felicidade que o professor Araújo Leitão continua sendo esse homem combativo, inteligente, mente clara, e fico muito feliz de vendo as homenagens que estão lhe sendo prestadas por todos aqueles que aqui se pronunciaram, os nossos presidentes Hilton Koch, o presidente da Academia Nacional de Medicina, o professor Rubens Belfort, a oração brilhante do nosso acadêmico Omar da Rosa Santos, as palavras emocionadas de Ana Valéria, a oração e a aula magistral da acadêmica, a quem muito admiro, Inamara Riso Batistella. Enfim, não quero me estender muito, porque é muito desagradável a gente esquecer nomes de pessoas que fazem toda a diferença. E também porque acho que outras pessoas irão querer falar. Mas gostaria de dizer que tem sido um privilégio, uma honra, ao longo desses mais de 50 anos, poder privar da amizade, da participação, do contato com o professor Leitão e com a Ana Valéria e todos aqueles que aqui vêm homenageá-lo. A ele o meu abraço fraternal e os meus agradecimentos por toda a deferência que sempre teve comigo ao longo desses anos. Uma palavra especial ao presidente Hilton Koch. Hilton, você está sendo excepcional. O evento que você imaginou para premiar Leitão, para abraçar Leitão, está sendo de um êxito excepcional. Meus parabéns por sua gestão e por tudo. A todos, o meu muito obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado. O presidente Pietro Novellino pediu a palavra. Senhor presidente, sem querer me prolongar, eu apenas queria fazer um reparo, senhor presidente, e dizer que essa sessão memorável, organizada por Vossa Excelência, organizada pelo presidente Hilton Koch, teve ao seu lado o trabalho competente e sempre dedicado do acadêmico Ricardo Cruz, nosso secretário-geral. Portanto, senhor presidente, antes tarde do que nunca, diz o ditado.
Me perdoe, então, eu usar a palavra mais uma vez. Muito obrigado. Registrado e endossado, sem dúvida alguma. Não sei se o presidente Hilton Koch gostaria de fazer também um pronunciamento e ter umas palavras finais. O professor Hélio Koppelman pediu a palavra para o presidente Hilton Koch. Desculpa, professor Hélio, por favor, primeiro. Maurício Yunes também? Então, professor Hélio e depois o acadêmico Maurício. Acadêmico Hélio Koppelman. É com muita emoção que eu estou hoje aqui prestando essa homenagem ao grande amigo acadêmico Araújo Leitão, que sempre esteve presente em todos os eventos que na década de 80, 90 e até 2000 organizávamos, que eram os eventos GastroPro, que tinham uma frequência de figuras exponenciais da medicina de todas as especialidades. E é nesses eventos que nós, com o apoio das academias que nós apoiávamos, que era a Academia de Reabilitação, a Academia do Rio de Janeiro, a Academia Fluminense de Medicina, hoje a CAMES, e que nós outorgávamos, em nome dessas academias, uma medalha que continha uma figura humana segurando uma tocha, e essa tocha era sustentada por elos, e esses elos eram cada um dos homenageados, que são os sustentáculos de uma cidade, de um país e de uma nação. E o professor Araújo Leitão é um desses fortes elos, que não deixou de comparecer a nenhuma dessas sessões, presidindo várias delas, inclusive essas sessões de outorga das medalhas. E eu tive a honra também dele me conceder a sua filha como aluna no curso de pós-graduação no Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas. Parabéns, professor Araújo Leitão, por toda essa trajetória e todo esse trabalho. E esperamos agora, por essa nova via virtual, reorganizar os eventos e vamos contar com o senhor presente até os 120 anos. Obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Nós temos a doutora Ana Luísa e o acadêmico Maurício Yunes inscritos. Tenho certeza que o Maurício Yunes vai querer que a doutora Ana Luísa fale antes dele. Ana Luísa. Doutora Ana Luísa, o microfone está desabilitado. Estão me ouvindo agora? Estou. Agora sim. Agora sim? Sim. Eu gostaria de dizer que eu me sinto honrada em participar dessa solenidade memorável, moderna, online, de uma instituição antiga e muito mais moderna do que a atualidade que nós vivemos. Eu queria mostrar a minha profunda admiração pelo nosso querido professor Araújo Leitão, o qual eu tive o prazer de conhecer quando eu tinha 10 anos de idade e que me acompanhou ao longo da minha faculdade de medicina, da minha residência em fisiatria, pós-graduação. Tivemos a oportunidade de viajar juntos para o Winnipeg, junto ao meu pai, acadêmico Hilton Batista. E eu quero dar um beijo triplo por mim, pelo meu pai em memória e pela minha mãe, Nice Batista, que o admira muito. Parabéns. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Além de cientista, médico, professor, é um ser humano magnífico. Parabéns. Palmas e palmas e palmas. Beijo. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao acadêmico Maurício Yunes. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort Júnior, excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, acadêmico Hilton Koch, excelentíssimo presidente Raimundo de Araújo Leitão, motivo maior do nosso encontro aqui hoje, excelentíssimo ex-presidente Pietro Novellino, com as suas belas palavras sempre nos fazem aqui momentos inesquecíveis, excelentíssimo senhor secretário-geral, acadêmico Ricardo Cruz, confrades e confreiras.
É um momento de júbilo, um momento de alegria. Eu acho que praticamente tudo já foi dito. Mas é importante a gente relembrar e contextualizar em que época o professor Araújo Leitão levantou essa bandeira, que é a nossa Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. O professor Araújo Leitão se formou na turma de 1950, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e era um pós-guerra. E era um pós-guerra que vinha com antibióticos, e esses antibióticos prolongavam a vida, mas não reabilitavam as pessoas. Então, nós tivemos um contingente enorme de pessoas que sobreviviam às catástrofes, mas que precisavam ser reabilitados e inseridos na sociedade. Então, esse foi um trabalho magnífico, que já nessa época o professor Araújo Leitão, logo recém-formado, já se dedicou à fisiatria, e hoje soubemos aí que já tinha inspiração desde a infância para fazer, né, esse lindo trabalho, né, a sensibilidade humana do professor Araújo Leitão. E veja que, efetivamente, a nossa legislação, como já foi mostrado, ela só acompanhou e só recentemente a gente tem ferramentas institucionais para poder promover tudo isso que ele já fazia desde o passado. Então, o contexto pelo qual o presidente Araújo Leitão, ele foi realmente um pioneiro, foi um bravo, foi um visionário, e conseguiu reunir uma série de pessoas em volta desse objetivo. E hoje, como já foi dito pelo nosso orador, acadêmico Omar da Rosa Santos, a reabilitação ela se faz necessária em todas as atividades médicas, né? E eu queria, então, não queria deixar de agradecer a recepção que ele teve a mim na Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, que foi uma honra, um orgulho muito grande pertencer a essa academia. E, como diz o meu também inspirador, a quem eu sucedi na Academia Nacional de Medicina, né, acadêmico Sérgio Novis, que ele já está atento para a longevidade que a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação contém. Eu quero lembrar que eu ocupo na Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação a cadeira cujo patrono é o professor Meyer Gurfinkel, que no dia 17 de março do ano que vem completará seu centenário. Então, nós temos que começar já os trabalhos, os preparativos. É uma nova homenagem centenária que, se Deus quiser, faremos. Então, o acadêmico Sérgio Novis está completamente de razão. Nós temos que nos inspirar nesses nossos, né, grandes e brilhantes médicos centenários, né, para continuar fazendo esse trabalho tão bonito que é essa reunião acadêmica. Um abraço, professor Araújo Leitão. Obrigado. Tenho certeza que o presidente Hilton concorda. Já podemos marcar desde agora, então, essa sessão no ano próximo, 17 de março. Sim, podemos. Eu queria lembrar... Aliás, é o mesmo dia do aniversário do presidente Rubens Belfort, não é? Ainda não é o centenário, mas... Mas é o dia. Qual é o dia? Qual é o dia? Qual é 17 de março. Ah, tá bom. Eu queria agradecer. Eu não sei se alguém mais gostaria de falar. Você tem ideia aí, Sandra? Se tem alguém que... O acadêmico Samuel Kuckerman está pedindo a palavra. Então Samuel, você está sem som. Com som. Estou com som agora? Sim. Presidente Rubens, meu oftalmologista preferido, presidente Hilton Koch, Nildamara, Omar, Ricardo, não tem nenhuma palavra para acrescentar. Só gostaria de dizer que no judaísmo, nós, quando gostamos muito de uma pessoa e queremos que ela viva muito, desejamos viver por 120 anos. Até hoje eu perguntei por que 120, mas é um número cabalístico. Então, com certeza, 120 é o mínimo que nosso amigo Araújo Leitão vai ter de vida. E entre minha longa vida oftalmológica, uma das honras que eu tenho maior é, sem dúvida, de ter o Araújo Leitão como o meu cliente e ele ter confiado em mim os seus olhos. E gostaria de aproveitar, Araújo, de dizer que a reabilitação nunca esteve tão atual como no Covid. Hoje eu recebi um WhatsApp mostrando 2 intervencionistas falando sobre o Covid, mostrando que depois de 20 dias entubado em decúbito ventral, a reabilitação é fundamental, porque as sequelas são muito grandes.
Eu estou emocionado e gostaria de, mais uma vez, dar meus parabéns a Araújo Leitão e comemorar os 120 anos, todos nós com mais de 100 e ele com 120. Muito obrigado. Muito obrigado, Samuel Kuckerman, um grande oftalmologista com quem também eu aprendi muito na minha vida. Muito obrigado. Tem mais uma pessoa, tem mais um amigo pessoal e nosso membro honorário chamado Augusto César Lima, que eu gostaria de usar a palavra. Augusto César. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite. Eu queria, antes de tudo, agradecer por ser amigo do doutor Leitão. Leitão eu conheci no meu consultório, fiz um atendimento a ele, já era amigo da Valéria, inclusive uma amiga muito chegada, e conversávamos sempre, eu falava para o Araújo que eu tinha um avô que tinha 105 anos de idade. E ele achava aquilo bonito, mas nunca me falou que queria chegar até 120. E hoje eu descobri que queria chegar até 120 anos de idade. E eu aprendi, tempos atrás, a gente lendo, a gente aprende que toda unanimidade é burra. E eu hoje vejo que isso é uma afirmação errada. A unanimidade não é burra, ela é muito certa, porque Araújo Leitão é a prova disso. Não existe uma pessoa que você conhece, um médico que você converse, que não conheça o Araújo Leitão, que não goste do Araújo Leitão. Então, isso é uma prova de que a unanimidade ela não é burra, ela é muito inteligente, exatamente para pessoas como ele, que são pessoas que têm uma gratidão muito grande a estar ao lado dele, as pessoas que gostam dele. Uma pessoa extremamente amiga. E ele uma vez me falou que tinha a associação, a academia, e que era presidida pelo Hilton Koch, que eu não conhecia. E aí nós começamos a conversar e tal, e eu tenho o prazer e a honra, o orgulho mesmo, um orgulho muito grande de fazer parte dessa academia. E como meu avô vai fazer 106 anos, eu espero que o Dr. Raimundo Leitão vá seguindo meu avô até os 120 anos. Tá? Muito obrigado por me permitir falar. Obrigada, Augusto. Obrigada. Hilton. Bom, uma vez mais, eu queria lhe dizer, meu caro confrade, amigo, acadêmico, tanto aqui como da Escola Paulista, Rubens Belfort, que a nossa academia tem 4 membros titulares que são das 2 academias, 4 eméritos, e em 16 honorários nós temos 11 da academia, e que esses 11, provavelmente, tirando o mais jovem que está nos ouvindo aqui muito próximo, que é o Ricardo Cruz, né, talvez todos vão chegar rapidamente aos 120 anos, 130, o que seja, e é o que nós desejamos. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade, pelo privilégio de compartilhar essa reunião. Por segundo, agradecer também, então, ao Ricardo por ele ter feito esse meio de campo. O Omar, que foi o interlocutor da nossa academia para isso, que fez um discurso brilhante, muito bonito. Não é? Lina Mara, que deu uma aula excepcional, pequena, curta, mas com conteúdo fantástico, que foi bastante agradável. Em relação, eu queria também chamar a atenção que nós temos na nossa plateia aqui virtual a vereadora Luciana Novaes. A vereadora Luciana Novaes, ela é nossa homenageada de honra da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação. Então, eu queria louvar também a presença dela, entre todos os outros, e dizer ao acadêmico Araújo Leitão que eu tinha uma dívida com ele um pouco histórica, porque num determinado momento, na nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, alguém, um luminar, certamente imaginou que medicina física deveria ir para o departamento de radiologia. E assim foi. Levaram para o departamento de radiologia a disciplina de medicina física, que era o professor Camilo Abud, o professor titular,
dessa disciplina lá conosco. Né? E foi aí que eu o conheci. Né? Tivemos uma convivência, como todos comentaram, uma convivência agradável, uma pessoa extremamente simpática, agradável, e ele acabou, então, o nosso professor Abud faleceu e a vaga de titular foi para uma outra pessoa, então nós ficamos sem o professor Araújo Leitão conosco lá no departamento, depois a disciplina saiu também. Então, eu quero dizer a ele aqui na frente de todos que isto é um retorno àquele carinho de lá de trás, da década de 80, quando nós estivemos juntos no departamento de radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dizer a ele que tem um prazer imenso de pertencer à academia, apesar de ser radiologista, está na academia, mas ele sempre recebe todas as especialidades médicas dessa academia, né? O companheirismo e a ajuda da Ana Valéria, que sabe a história como um todo, né? E de vários acadêmicos da turma mais antiga que têm participado, ajudado, e a gente já conseguiu, então, fazer uma certa retomada na academia, já com 29 novos entre acadêmicas e acadêmicos, com um padrão bastante elevado, pessoas de alto nível. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estarmos juntos e desejar, então, boa noite a todos e uma feliz noite e, para ele, Araújo, saúde eterna. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria, evidentemente, endossar todas as palavras e todas as manifestações que foram feitas em relação ao professor acadêmico Araújo Leitão. Realmente foram faladas aqui coisas muito importantes, bonitas e verdadeiras. E, sem dúvida, uma delas não é fácil chegar aos 100 anos. E talvez mais difícil ainda seja alcançar os 100 anos com tantos amigos e admiradores. A vida é ingrata, com frequência os companheiros de jornada vão diminuindo em número, aqueles ainda presentes não se lembram mais, e o fato de a pessoa, aos 100 anos, ter o que o senhor tem, mostra, talvez mais do que tudo, realmente, como o acadêmico Aníbal comentou, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de transmitir conhecimentos para todos, inclusive, talvez, principalmente para gerações futuras. O senhor foi um formador de gerações, o senhor sempre foi um inovador e, sem dúvida, inovou nos pontos mais importantes da medicina atual, que é o atendimento multidisciplinar. Nós ainda temos na medicina muitos interesses corporativos, interesses menores, dificultando essa atividade fundamental para a melhoria da saúde da população, que é a atividade multidisciplinar, onde nenhum especialista, nenhum profissional se julgue superior aos outros, mas sinta a necessidade de trabalhar em equipe, com igualdade e equidade, aonde tudo reverta em benefício do paciente. O senhor, sem dúvida nenhuma, foi um inovador nessa área e tem o meu respeito e tem o respeito de todos. Existe um outro conceito também que o senhor sempre demonstrou na vida. Eu li um pouco da sua biografia. Eu, como paulista, muitas vezes não consigo me aproximar e saber o que eu deveria em relação ao Rio de Janeiro. O senhor também se caracteriza por sempre ter estimulado aquilo que, inclusive, o senhor fundou, que foi a Academia Brasileira de Medicina e de Reabilitação. O papel das academias no mundo moderno é muito importante. De novo, ao contrário de sociedades de profissionais e sindicais, onde existem eleições periódicas, interesses, às vezes, eleitorais, a academia tem que se manter. A academia tem que se manter como um think tank, um lugar onde as pessoas possam pensar, comunicar o que pensam e tratar de fazer o pensamento maior avançar. E o papel das academias trabalhando em conjunto é fundamental para isso. Uma academia não compete com a outra, da mesma maneira que um profissional de saúde não pode competir contra o outro. Nós temos que trabalhar em conjunto e a academia que o senhor fundou, que o senhor formou, está em ótimas mãos.
através do presidente Hilton Koch, e eu tenho certeza que é mais um motivo para o seu orgulho e orgulho de toda a sua família, tão bem expressada pela doutora Valéria. Eu queria, então, em nome da Academia Nacional de Medicina, agradecer a oportunidade de ter participado dessa reunião, graças a todos, e, juntamente com o presidente Hilton Koch, encerrar esta sessão memorável e tão emocionante. Muito obrigado, boa noite e até a próxima vez, professor. Parabéns, parabéns. Obrigada. Boa noite. Obrigada.